Reino Monero. Falou e explicou. Seja bem-vindo a Life Science Chico. Reino Monero. Reino Monero é constituído por organismos muito simples. Esses são considerados os primeiros organismos a habitarem na Terra. Após ter sido formado a Terra através daquela explosão do Big Bang, assim como diz a ciência, dizem que as partículas antigamente estavam... Já que as partículas hoje em dia que estão separadas, não significa que antigamente essas partículas estavam juntas, daí explodiu, então formou tudo que a gente consegue ver. Essa é a teoria do Big Bang. Eu não acredito tanto nela, mas ok. O que se diz na ciência, né? Tem muitas evidências que provam que a Terra surgiu a partir de uma grande explosão. Então, depois dessa grande explosão, quando a Terra começou a resfriar, aí formou-se os primeiros organismos vivos, que são seres unicelulares, invisíveis nesse caso, só são visíveis no microscópio. Então, são seres microscópicos, tá certo? Esses organismos, nesse caso as bactérias, eram unicelulares, até hoje são unicelulares. É incrível como um organismo que tem uma célula conseguiu sobreviver naquelas condições. Isso significa que as bactérias, apesar de ter uma única célula, dificilmente morrem. Ou se morrem, ressuscitam de novo. Se reproduzem a partir dos processos de divisão. Quer dizer, que uma bactéria, quando fica saturada, de repente se divide, forma outras bactérias. Isso é um processo de reprodução das bactérias. É a partir de divisão binária. Ok? Então, sucessivamente, são seres que se reproduzem por uma reprodução assexuada. Nesse caso, é assexuada. Então, aí saem organismos geneticamente iguais. Todos são semelhantes, a espécie não varia. Ok, existem algumas bactérias também que fazem reprodução sexuada por conjugação, tradução e transformação. Esses processos não vou entrar em detalhes neles, ok? Mas também existe esse tipo de reprodução nas bactérias. Quanto à nutrição, as bactérias podem ser autotróficas. Isso significa que podem produzir seu próprio alimento e também podem ser heterotróficas. Isso quer dizer que algumas podem não produzir seu próprio alimento. Então, as primeiras bactérias que surgiram, como é que eram? Podemos supor que... Não, podemos dizer que eram autotróficas, porque depois daquela explosão, depois daquela formação da Terra, etc, etc, não tinha alimento na Terra. Então eles sintetizavam seu próprio alimento a partir da luz, ou a partir da matéria inorgânica, a luz. Isso nos lembra a fotossíntese. Isso também dizer que as bactérias autotróficas são fotosintetizantes, ok? Realizam fotossíntese para obter seu próprio alimento a partir da luz, nesse caso, e a matéria inorgânica, que é a água e o dióxido de carbono. Aí, na presença da luz, é a fotossíntese. Vimos a equação da fotossíntese. Se não viu o vídeo da fotossíntese, te convido a assistir melhor. E aí podemos ter alguns exemplos das bactérias. Que temos a salmonella, temos Vibrio cholerae, Escherichia coli. Então são diversas bactérias. E disse Lawrence Parser que o papel dos infinitamente pequenos é infinitamente grande. O que ele queria dizer com isso? Que as bactérias, apesar de causarem doenças, também existem bactérias que ajudam em alguns processos industriais. Nesse caso, existem algumas bactérias que participam nos processos de fermentação. Nesse caso, para fermentarem, estamos a falar de algumas substâncias que nós consumimos, de alguns produtos tão deliciosos que nem dá para imaginar que foram as bactérias que trabalharam lá. Estamos a falar de iogurtes, danones, né? São produtos que resultaram da fermentação das bactérias. As bactérias tiveram que trabalhar muito para produzir isso. E uma é o que os nossos amigos africanos, nós africanos, consumimos, claro, né? Então, esse é um reino muito interessante, né? É importante saber que esses são microscópicos, procariontes, unicelulares, autotróficos ou heterotróficos. Isso é suficiente. Que algumas bactérias causam doenças. Doenças que nós podemos encontrar causadas por bactérias são várias. Uma delas podemos mencionar a tuberculose, que já matou milhares de pessoas, né? É causada por Mycobacterium tuberosum, né? Temos a cólera, sigilose, desinteria, salmonelose. São diversas doenças que as bactérias
podem causar, mas também são diversos processos industriais que as bactérias participam para a produção de produtos alimentares, né? Imagino com o vosso queijo, que anima também, é o produto da fermentação das bactérias. Então esse é um reino muito interessante, é um reino que causa problemas também, traz muitas soluções no nosso cotidiano, tá certo? Não se esqueça daquelas principais características, né? As bactérias são organismos muito simples, microscópicos, unicelulares, procariotas, heterotróficos ou autotróficos. É isso que importa mais sobre o nosso reino Monera. Então não deixe mais de assistir nossos vídeos, pois o próximo reino será o reino Fungi, que abordará mais sobre os fungos, certo? Aí podemos ver a estrutura de uma bactéria, né? Quanto à estrutura, podemos visualizar nessa célula, podemos dizer que a célula ou nesse organismo, uma bactéria é um organismo muito simples. Isso foi puxado, não vamos confundir, né? É um desenho que fizeram para nós podermos entender o que tem dentro de uma bactéria, apesar de ser tão pequeno e invisível ao olho nu, tem todo esse barulho aí, né? Tem membrana plasmática, tem parede celular, né? Essas coisas são que delimitam a célula. Eu disse que a célula é procariota. Por quê? Porque a sua informação genética se encontra estendida no citoplasma. Isso facilita os seus processos de reprodução. Ok? Isso facilita os seus processos de reprodução. As bactérias também têm como DNA secundário denominado plasmídio. Algumas são móveis e algumas são imóveis. Então, ficamos por aqui. São muitas características sobre as bactérias. Não podemos falar de todas elas. Então, a gente se vê.